Olá, meu nome é Rogério Gobi, sou o diretor acadêmico do Centro Europeu e estamos aqui para mais um podcast Centro Europeu Mundo Empresarial com um convidado para lá de especial hoje, né? Como Centro Europeu, nós temos uma atuação muito forte no segmento da gastronomia. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber o Luiz Fernando Menossi, né? O Luiz Fernando, ele é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Paraná. O Luiz Fernando é proprietário do Happy Burger e eu tinha colocado aqui no meu roteiro há mais de 20 anos, ali em off, ele me falou que mais de 30 anos. 32 anos. 32 anos. Luiz Fernando, muito bem-vindo ao Centro Europeu, obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos bater um papo muito legal sobre empreendedorismo, sobre associativismo, sobre a Abrazel em si, o que ela representa para o segmento da área da gastronomia. A Abrazel tem uma atuação muito forte, muito positiva de entrega aos seus associados. Então, mais uma vez, Luiz, muito obrigado. E Rogério, a satisfação é minha, o privilégio é meu de poder estar aqui, né? Eu fico muito contente por essa oportunidade aqui também no Centro Europeu, que é uma das escolas destaque aqui do nosso estado. Muito obrigado. E lembrando também que quantos anos de existência, Luiz Fernando, Abrazel Paraná? A Abrazel Paraná foi inaugurada em 1989, são praticamente 35 anos, né? E a Abrazel mesmo foi inaugurada em 86, mas 3 anos antes. Para quem não sabe, nesses 35 anos, o Centro Europeu, não vou precisar o número, mas desses 35 anos, Luiz, eu acredito que nós temos uma parceria aí bem longeva, né, com a Abrazel, onde a Abrazel, como entidade representativa desse segmento, ela ajuda, né, ela rubrica os certificados de formação dos nossos alunos de gastronomia. Então, com outras entidades nacionais, internacionais, nós temos também a satisfação de ter a certificação da Abrazel, já com essa parceria ao longo de mais de 20 anos. Né, e parceria extremamente importante, né? Porque, considerando a escola, né, essa escola sendo uma escola de destaque, a gente não poderia deixar de ter muito trabalhar em conjunto com vocês aqui. Para nós também é uma satisfação, diversas ações que a gente desenvolveu ao longo dessa parceria. Luiz, hoje a Abrazel Paraná, aproximadamente quantos associados? Quando a gente fala em associados, são empresas, não é pessoa física, né? Empresas que geram renda, geram emprego. Quantos associados aproximadamente? Nós temos mais ou menos, quando a Abrazel faz a avaliação, normalmente tem 6 quinais diferentes, né? Certo. Restaurantes, bares com entretenimento, bares sem entretenimento, né? Rotisseria, né? Dark Kitchen, então existem vários quinais, né? Em Curitiba nós estamos com mais de 640 associados e no Paraná já passamos de 1.000. De 1.000. Então, se a gente for fazer um cálculo, né, fazer uma coisa assim, não aritmética, mas exponencial, quantos empregos, né, estão envolvidos, né, em toda essa cadeia. Então, nós podemos pensar aí em alguns milhares de empregos, né, que estão sob esse guarda-chuva da Abrazel. Né, eu consigo fazer uma avaliação, mais ou menos, no Brasil, são 1.300.000, mais de 1.300.000 CNPJs, né, empresas. Né? Então, isso representa mais de 8 milhões de empregados, de colaboradores. Talvez vou fazer uma pergunta, não é obrigado a ter esse conhecimento, mas
também não tem, mas a representatividade do segmento de alimentação no Brasil sobre o PIB brasileiro, ela é considerável, né? Não sei, não sei se você tem esse dado. A informação que eu tenho é que na parte do turismo, se tratando de turismo, onde o Paraná agora, em relação ao ano passado, já teve um aumento de 6% e foi destaque no Brasil, o Paraná, no setor turístico, né? A área de alimentação fora do lar representa 40% do PIB da área do turismo. 40% do PIB da área do turismo. Coisa fantástica. Eu não seria ter precisar hoje o valor do turismo, mas... em termos de... contando, né, geração de receita, geração de impostos, né, geração de empregos, que é uma cadeia que não é só o restaurante, né, Luiz Fernando? É o fornecedor, quem faz a logística, o empregado desse fornecedor, então tem uma cadeia longa, né, até chegar aquele alimento na mesa do consumidor do restaurante, né? Sem dúvida. E o que é importante, assim, a Secretaria de Turismo do Estado, tá, está fazendo um trabalho muito forte no turismo, estão vendo que o turismo é super importante, né? E o grande objetivo principal é sempre conseguir fazer o turista ficar 1 ou 2 dias a mais. E isso, para nós, da área de gastronomia, faz uma diferença enorme no faturamento. Certo. É muito importante que Curitiba já é considerada uma cidade inteligente, já é uma cidade de destaque, né? É considerado entre as 30 cidades do mundo para ser visitado. Então, isso houve essa informação agora, semana passada, que está entre as cidades para se visitar, numa lista das 30 principais cidades do mundo. E isso, para nós, faz uma diferença muito grande. Além de fazer a diferença, não seja tímido, porque eu sei que vocês fazem uma série de ações como entidade, junto aos associados e junto ao governo do Estado, ou mesmo o governo municipal, para trabalhar com esse aumento da taxa de permanência e o aumento do giro de movimento nos restaurantes. Sim, né? Sim. Então, eu queria te passar a bola aí para você falar um pouquinho desse trabalho que a Brasel faz junto aos seus associados, no sentido de fazer essa roda aí funcionar, né, com mais efetividade, mantendo empregos, gerando novos empregos, aumentando renda. Então, eu sei que vocês têm os trabalhos que é feito da semana, agora me ocorre o nome, dos restaurantes, com semana de descontos, enfim. Então, quais os benefícios, né, que hoje a entidade entrega para o associado, Luiz Fernando? São vários benefícios. Bom, primeiramente, sim, a Brasel, não só a Brasel sozinha, mas ela também já tem um trabalho chamado Movimento Curitiba. Tá? O Movimento Curitiba tem 11 instituições já ligadas, e a diferença hoje, tá, para nós, é que não só a Brasel como as instituições, nós estamos muito bem interligados e relacionados com o Estado e com o município. Então, hoje, tanto o Instituto Municipal de Turismo, tá, como as instituições estão trabalhando junto para desenvolver o setor. E isso é muito importante. Então, além do Movimento Curitiba, nós também criamos há pouco tempo no Estado o Inverno do Paraná e o Inverno de Curitiba. Né? Então, a gente quer deixar Curitiba como uma cidade para as pessoas no inverno pensarem, nossa, Curitiba é uma grande opção. Tá? Evidentemente que a Brasel também tem vários trabalhos que a gente faz, principalmente você falou em nível estadual, até em nível federal. Nós temos a parte mais importante que eu acho da Brasel, é quando a gente consegue defender o nosso setor, mas a gente só consegue defender o nosso setor com representatividade. Tá? Um exemplo muito forte disso foi quando surgiu o IVA, que até 2033 ele vai ser implantado 100%, né? Nós conseguimos ter uma alíquota diferenciada. A gente não sabe ainda qual é a alíquota, mas a alíquota para a alimentação vai ser diferenciada. Daí até o pessoal comentou, mas por que bares e restaurantes? Né? Na realidade, restaurantes, alimentação é importante, porque mais de 35% dos brasileiros comem fora. Então nós temos que ter uma alíquota diferenciada e nós precisamos conseguir uma alíquota para que
a gente, pelo menos, fica próximo ao que existe na Europa. Então, a Europa também, todos os países têm uma alíquota diferenciada do seu imposto para alimentação. E a Brasel conseguiu isso de que forma? Reunindo os deputados federais, reunindo os senadores, porque a gente tem um relacionamento muito forte. Cada estado do país tem pelo menos 1 ou 2 senadores com um bom relacionamento. Então, esta parte de representatividade é a parte mais importante. Mais importante, né? De tá? trazer esses benefícios. De você poder trazer esses benefícios. Outro detalhe muito importante é a gente trabalhar em conjunto, né? Então, a gente cria uma inteligência coletiva para desenvolver o que tem que ser desenvolvido. Por exemplo, para que a Brasel desenvolva a parte de informações, né? Nós temos um produto na Brasel em que você consegue ter todas as informações através de informações do IBGE, através de informações do CNPJ, através do e-social, onde toda uma equipe tem essa coleta de dados e você entra nesse estúdio Brasel, né? E você tem todas as informações muito importantes, inclusive informações que eu tenho até da época da pandemia. Quantos associados a gente tinha, quantos MEIs existiam, quantos não eram MEIs, quantas empresas fechou no ano de abril de 2020. Essas informações a Brasel tem, praticamente, porque ela criou esse estúdio para que a gente possa ter informação para te passar a informação correta. Exato. Né? E em função também dessa parceria, a gente anda muito junto com a Brasel e eu tenho satisfação de ser convidado para atividades como o Café da Manhã, que são com rodadas de negócios, onde reúne os associados com outras entidades, fazendo entrega de linhas de financiamento, assessoria jurídica. Até hoje nós comentávamos em off sobre orientações jurídicas e, coincidentemente, no outro podcast nós falamos sobre as relações do trabalho e nos restaurantes não é diferente, no segmento da alimentação são informações muito pertinentes no sentido de que o empresário tenha um olhar preventivo, né? E ter uma boa relação. A gente não gosta daquele negócio, o empresário se defender do colaborador. Não, é trabalhar de uma forma juntas, né? Para que o emprego perdure, que todos seja um projeto ganha-ganha. Então, a Brasel tem uma série de ações nesse sentido de fazer essa entrega. Nós mesmos no Centro Europeu tivemos a oportunidade de desenvolver temas, de desenvolver capacitações para os empresários nas diferentes linhas, né? Capacitação na área de serviços, capacitação na área da gestão, enfim. Então, são entregas também que a Brasel, como entidade, se preocupa. Muito bacana você falar sobre essa questão da representatividade política, porque uma andorinha só não faz verão, né, Fernando? Mas também a preocupação no sentido de capacitar, de profissionalizar os seus associados. Com relação à parte de prevenção, tanto na parte jurídica, principalmente da parte jurídica, tanto da área trabalhista como a área fiscal, a gente sempre faz as prevenções e faz as reuniões do Café de Negócios, são sucesso porque nós trazemos esse tema. E uma das coisas muito importantes... São entregues pesquisas do segmento, né? Todo mês nós temos pesquisas do segmento. Pesquisas maravilhosas sobre o segmento, pesquisas de perfil de consumidor, né? Onde está o seu consumidor, por que os consumidor muitas vezes não desenvolve uma fidelidade. A Brasel faz um trabalho fantástico. Inclusive da Brasel, quando nós fazemos as pesquisas, a pesquisa é feita nacional. Então, normalmente, dos associados, a gente tem normalmente de 3 a 3.500 respostas dos associados, que é muito representativo, um universo enorme. Então, quando você faz isso e ainda depois consegue averiguar a parte do Paraná, que você separa só o Paraná para ter os resultados, fica muito mais interessante, que a gente consegue se comparar com outros estados também. Exato. Né? Um dos trabalhos que eu acho muito importante, que você comentou da Brasel, é da parte jurídica, trabalhista, tá? É que o nosso relacionamento com o sindicato laboral é um relacionamento muito inteligente.
entende? Não existe uma guerra em laboral e empresa. Nós construímos juntos acordos coletivos que são super importantes para nós. Daí o nosso não é mais associado... aquela relação nós e contra eles, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E o que acontece? Daí o nosso associado tem a opção de fazer o acordo coletivo ou o acordo do sindicato patronal, né? Mas a gente sempre consegue fazer um acordo melhor do que o sindicato patronal, felizmente, por esse bom relacionamento que a gente conseguiu criar nesses anos todos, na época da pandemia. Exato. Pegando o gancho da pandemia, uma época triste, né, Luiz Fernando? Foi difícil. E a gente sabe o quanto esse segmento sofreu, né? Bares, restaurantes, eventos, hotelaria. Eu sei que é uma história um pouquinho, é um passado recente, meio triste, né? Bem recente. E você quer falar um pouquinho sobre isso? O que eu gostaria de comentar aqui nesses dados que você levanta da Brasel, tá? A gente averiguou que em abril de 2020 nós tínhamos 1.576.000 empresas CNPJs quinais, aqueles 6 quinais, né? E o que era interessante, que mais ou menos meio a meio era empresa MEI e outra não empresa MEI. Então, 721.000 eram empresas MEI e 729.000 eram não MEI. Um mês depois, em maio de 2020, tá, nós passamos a perder 108.000 CNPJs em um mês. Naquele mês de abril para maio. Uma quebradeira fantástica. Baixamos para 1.468.000 CNPJs, tá? Mas também a relação entre MEI e não MEI também se ficava entre 736 e 732. O que aconteceu depois disso? Um ano depois, em abril de 2023, tá? Em vez de 700 e poucos mil MEIs, aumentou para 1.069.000 mês. Ou seja, as pessoas saíram do emprego e montaram sua empresa. Tá? E somente 480 empresas eram não mês. Então, essa é muito característica. As pessoas foram mandadas embora, né? Ou montaram seus mês. Em setembro de 23, em relação a setembro de 24, tá? Em setembro de 23, nós continuávamos tendo 1 milhão e pouco, 1.024.000 empresas no MEI e 562 empresas que não eram MEI, no total de 1.576.000 empresas no nosso setor. Tá? Um ano depois, setembro de 24, abaixou totalmente esse número de empresas que eram do MEI. Abaixou de 1.024.000 para 631, e as empresas de MEI que aumentaram de 562 para 691. Ou seja, então, deixaram de ser MEI. Então, o que aconteceu? O grande questionamento é assim, o que aconteceu? Uma delas, ou a empresa cresceu, passou para uma outra fase, tá? Que pode ter sido uma possibilidade, ou a empresa parou de pagar a DAS, e daí parando de pagar em 3 meses é tirado a informação dele, né? Perde o CNPJ. Ou ele foi contratado por uma empresa, tá? Ou contratado para o nosso setor de alimentação, ou contratado para o outro setor. A gente acredita muito que muita gente saiu e foi contratado por outros setores também. Por isso que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra para esta área pós-pandemia. É um dos temas que, se der tempo, a gente vai abordar. Mas a gente consegue, com esses números e pós-pandemia, né, então ver que o segmento ele foi como uma fênix, né? Porque foi difícil a recuperação. Eu mesmo conheço empresários do segmento que, Rogério, estamos trabalhando para manter o emprego com portas fechadas. Era uma coisa triste, porque realmente não podia abrir. Então, com certeza foi um dos segmentos mais afetados, mas teve também uma recuperação muito rápida. E isso mostra a capacidade, a resiliência, né? Por que não dizer, né, Luiz Fernando, a resiliência de um segmento foi uma recuperação gradativa. Está acontecendo a recuperação, mas ela é bem gradativa. No começo tinha muitas empresas ainda que estavam tendo dificuldades, né? Por quê? A dificuldade está justamente as pessoas que pegaram empréstimos bancários, né, tinham que honrar seus compromissos. Daí entrou o detalhe do PERSE, o programa da ajuda lá, o PERSE. Né?
A ideia, quando a Brasel tentou, é conseguir um PERSE, um programa de emergencial, tá? Para todas as empresas do setor, porque mais de 90% são simples. E a gente não conseguiu para a empresa simples, a gente só conseguiu para o lucro presumido e o lucro real. Certo. Tá? Mas os resultados hoje teriam sido muito piores se a gente não tivesse conseguido nem o PERSE para as empresas de lucro real ou lucro presumido. Né? Você falou sobre mão de obra, né? E aí vamos falar de um tema que é correlato à nossa atividade, né? Formação de profissionais para esse segmento. Outro dia nós estávamos fazendo um podcast voltado para a área de boulangerie, de panificação, e o presidente do sindicato me falou, disse, Rogério, hoje se nós tivermos aqui no Paraná, se você tiver em torno de 300 padeiros formados, eu tenho emprego para os 300 padeiros. Como é que está, Luiz Fernando, no segmento da gastronomia, cozinheiros, esse pessoal que trabalha lá no back ou mesmo que trabalha no front? Hoje, e a tendência, como é que você vê? É um mercado pujante, um mercado que vale a pena você investir, se profissionalizar, seja para trabalhar como colaborador, seja para você ter o seu próprio negócio? Eu acho que sempre é uma grande oportunidade você trabalhar com restaurante, com a área de gastronomia fora do lar. Por quê? Porque um funcionário de uma indústria não vai ser dono da indústria. Né? Um funcionário da alimentação fora do lar pode ser o dono do seu próprio negócio e não demora muito. Tá? Mas para ser dono do próprio negócio, você tem que estudar a gastronomia, e não é só a gastronomia, né? Tem muitas outras coisas, é um conjunto de informações que você precisa ter. Já começa por você fazer um DRE certo. Como é que faz um DRE? Tá? Quanto é o CMV, o custo de mercadoria vendida? Qual é o limite? É 30, é 35? Quanto você tem de custo variável? Quanto tem de custo fixo, que não pode passar de 15%? Né? Essas noções, tá? Quanto você pode gastar de RH? Como você calcula isso? Veja, tem empresas que conseguem 20%. De gastos em RH, mas muita gente passa de 25%. Tá? Então, você começa a diminuir a tua margem lá na frente, se você não tiver essa noção. E precisa saber trabalhar com esses dados, precisa saber como calcular esses dados. Né? Então, gastronomia é muito mais administração do que você cozinhar bem. Era isso que eu ia comentar, Luiz. Um tempo não muito distante, né? Eu acho que nós somos muito próximos da mesma geração, mas tinha aquela coisa de não tenho nada para fazer, eu vou montar um restaurante, né? Minha sogra sabe cozinhar, exatamente. Então eu vou abrir um restaurante. Então a gente tinha assim, uma leitura do segmento da gastronomia que ele era relegado a um segundo, terceiro plano. Se der certo, tudo bem. E a gente observa que nesses últimos anos mudou totalmente o cenário. Então, hoje a empresa de gastronomia, e você falou muito bem, né, se você não tiver um conhecimento generalista, não é? Eu conheço só da cozinha, eu preciso entender do RH, eu preciso entender da logística, eu preciso entender da compra, eu preciso entender da parte tributária, o marketing super importante. Então, eu tive oportunidades, estive muito tempo em sala de aula e fazia esse comentário. Poxa, se você vai abrir uma loja no shopping, vai abrir uma loja de vestuário, você vai fazer um plano de negócios. Né? Agora, você resolve montar um restaurante, abre uma portinha e acha que vai se dar bem sem ter todas essas expertises. Né? E aí vinha aquelas estatísticas horrendas, né? Que a maioria dos restaurantes, 80% fechavam antes de completar 2 anos. Eu sei que isso
mudou drasticamente, porque o empresário, o empreendedor, começou a ver sobre uma nova perspectiva, né, Luiz? Eu preciso me especializar nesse negócio, e você me falou em off. Tempo muito legal de tempo, amigo, mais ou menos. Né? Tem. Então, vamos, se você eu tenho um colega meu que fazia, sobre isso, inclusive, né? um colega meu que fazia exatamente cursos, né, de desenvolvimento pessoal, tá? Vários cursos eu fiz com ele, pelo menos uns 3. Ele sempre dizia assim: pô, se você não está indo bem naquilo que você já sabe, o que faz você pensar que você pegar um negócio novo, sem conhecimento, vai ser melhor? Vai ser melhor, né? Quer dizer, então, na realidade, quando você tem esse conhecimento, o que você tem de conhecimento, tem que tentar mudar, melhorar, tá? E focar na tua área, porque mudar de ramo ou deixar de ser dono de restaurante para trabalhar com imobiliária. Pô, o que eu conheço de imobiliária? Vou ter que aprender tudo de novo. Eu tenho 32 anos de expertise de gastronomia. Mesmo com 32 anos, a gente tem essas dificuldades. Não está fácil. Até porque mas a gente tem muita concorrência, o mercado mudou. O mercado vai mudando, as tendências vão mudando, e você tem que se adaptar a essas novas exigências do consumidor. Com certeza, nesses teus 30 anos como empresário, quantas vezes você teve que se reinventar? Veja, né? quando eu comecei, cara, a gente não pensava que as pessoas procurariam, eu vou escolher um restaurante. Hoje, 84 pessoas que vão escolher o restaurante usam o cardápio online. Exato. Né? Então, o cara lá entra no cardápio online e vê que restaurantes tem. Tá? E, apesar de que, assim, a gente sabe que 34% das pessoas vão por recomendação. Tá? Esses são dados que eu peguei há pouco. 31% é porque passou na frente, pô, eu vi um restaurante bonito, tá? E 22% vão pelas redes sociais. Então, esses 22% é uma quantidade relativamente grande, né? Então, as pessoas acabam checando a qualidade do teu cardápio, a fotos que você tem, e que é muito importante, as avaliações. Os teus posicionamentos nas redes sociais. Uma coisa é autoridade nas redes sociais. Né? Uma coisa é a avaliação que fazem do teu restaurante. E a outra coisa muito importante é como você responde às avaliações negativas. Porque as pessoas também avaliam como é que você responde a uma avaliação negativa. Você dá atenção para o teu ou faz aquela resposta robotizada. Né? Obrigado pelo seu elogio, lamentamos. Isso não pode acontecer. Isso não. Então só nessa parte de marketing já é uma mudança radical que a gente não tinha. Posicionamento de marca, autoridade nesse meio. Então, mais uma vez, nos leva à conclusão, né, Luiz Fernando, que não tem mais espaço para improviso, né, para amadorismo, para improviso. Não dá. Vamos ver como é que dá, como é que... Porque então você pegou aquele investimento que você tinha, aquela economia, achando, né, que o meu feeling, né, na minha época tinha um cantor chamado Morris Albert que cantava Feelings, viu que só este cara que ganhou dinheiro com Feelings. Hoje não existe mais, né? Eu acho que vai dar certo. Se não tiver por trás um plano de negócio, não tiver profissionalismo, não tiver soft skills para você poder colocar em prática, conhecimento, um fluxo de caixa, porque não é abrir as portas achando que você vai ganhar dinheiro no primeiro mês. Sem então, dúvida. Tem um período de sustentabilidade, né? Criar um diferencial, né? O aprendizado é grande para você quando é um aprendizado grande, né? Então, onde está o meu restaurante na fila do pão ou na fila de decisão do meu consumidor? A Brasel tem um programa chamado App.Brasel, tá? Onde eu entro com os dados, eu falo sobre o que eu faço no marketing. Ele faz uma série de perguntas sobre marketing, faz uma série de perguntas sobre atendimento, faz uma série de perguntas sobre 5 ou 6 setores que englobam a gastronomia e o restaurante. Tá? E nessas respostas você consegue, inclusive, fazer as comparações com relação ao pessoal de Curitiba ou com relação ao pessoal do Paraná e com relação ao pessoal do Brasil. Então, esse comportamento a Brasel, né? você, quando você responde, você responde o que você faz na tua empresa, você consegue fazer a comparação com qual é a situação da sua empresa em relação às demais
por região. Que bacana. É mais uma possibilidade de conhecimento que, assim... Do que a entrega. O principal objetivo da Parabéns. Brasel é ser agente de conhecimento. Tá? Nós temos Uma que ser fonte agente de conhecimento. Né? Muito bom. E quando você oferece isso e as pessoas aproveitam, é super importante, porque vai fazer diferença lá na frente. O tempo sempre é inimigo, né? Porque a gente gostaria de ficar aqui falando muito mais tempo, porque são temas muito, muito interessantes. Mas, Luiz, falando sobre a gastronomia curitibana, para a gente fechar para os nossos ouvintes aqui, se nós fizermos aí um olhar para a gastronomia curitibana de alguns anos atrás, para o presente e para o futuro, né? Me faz para fazer esse fechamento, né? Esse olhar, passado, presente e aonde que a gastronomia curitibana vai estar daqui a algum tempo. A gente no passado não se preocupava em, por exemplo, identificar quais são os tipos de gastronomia que Curitiba tem. Né? Nós não nos preocupávamos em contar a história, saber a história da toda a nossa imigração. Né? Porque essa nossa imigração de vários países, né, nessa região permitiu que a gente tivesse uma quantidade de produtos diferenciados e variados. Então você tem comida, essa miscigenação faz uma diferença maravilhosa na nossa cidade. E assim, hoje nós estamos identificando quais são os produtos de Curitiba e identificando a importância de a gente evoluir, divulgar, tá, a nossa gastronomia e a variedade da gastronomia. E quais são os pratos que realmente são destaques em Curitiba. Por exemplo, a carne de onça já está como né, um prato da nossa cidade, da nossa região. Mas isso é muito importante. E eu acho que para Curitiba, cada dia a gente vai conseguir evoluir mais. Hoje a gente não é mais uma tendência, é uma realidade. Eu acho que você vai concordar comigo. Hoje Curitiba está se posicionando já a passos largos como uma capital gastronômica, como um centro gastronômico, pela diversidade, exatamente, emendando o que você está falando. Alguns anos atrás, dentro desse olhar mais voltado para a história, quantas alternativas que nós tínhamos de gastronomia, quantas que nós temos hoje, né? E para onde a gente vai. Para você ter uma ideia, assim, que nem agora nós estamos falando há pouco de turismo, né? Tá, Curitiba tem linha direta para o Peru, né? Tá, e nós temos uma gastronomia do Peru aqui maravilhosa em Curitiba também. Então, veja, até gastronomia peruana é destaque na nossa cidade. Exatamente. Né? Então, coisa que era impensável há uns 10 anos atrás. Exatamente. Né? Eu me lembro que quando eu comecei o Happy Burger, o sushi, sashimi, era só o que existia. Cara, eu dizia, vou comer peixe cru, que coisa. E era só o shoyu e o peixe. Olha a evolução da gastronomia japonesa aqui em Curitiba. Né? Claro que normalmente o descendente japonês, o japonês mesmo, não concorda com o que a gente faz, né? Mas eu acho que o brasileiro e o curitibano é muito criativo na gastronomia japonesa. Então eu acho que Curitiba, não tenho certeza que Curitiba está no caminho certo para cada vez mais se perpetuar, se acentuar como uma capital de referência gastronômica, e com certeza o papel da Brasel nessa consolidação desse contexto, ela é fundamental. Luiz Fernando Menucci, foi uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente, como nosso amigo, como nosso parceiro, como presidente da Brasel. E já fica o convite para a gente voltar a conversar sobre outros temas. A gente ficou de conversar sobre refeição fora do lar, a tendência, o crescimento disso, mas fica aqui o convite para novas oportunidades. Estou à disposição, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente agradece pela atenção, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse podcast com esse nosso convidado super especial, e esperamos vocês para os novos episódios com a Brasel, com o Luiz Fernando Menucci. Muito obrigado.